O segundo episódio começa com um grupo de homens conversando. Eles comentam sobre um vídeo que está viralizando na internet que mostra um chimpanzé que é parte humano. As pessoas o chamam de Charlie, ou pelo apelido de Humanzé. Ele estuda em uma escola simples, meio improvisada, mas a notícia que mais chama a atenção é que a Ala voltou a agir. Um dos homens não sabe o que é isso e o outro explica. Ala significa Aliança da Libertação dos Animais. Esse grupo invadiu um instituto de pesquisa há uns 15 anos atrás, e foi exatamente assim que eles resgataram Charlie. Os dois riem da situação, e uma pessoa que estava perto decide sair dali. Ao sair do lugar, uma mulher com uma família percebe que esqueceu o chapéu lá dentro. A filha se oferece para ir pegar. Ela encontra o chapéu, mas na mesma hora uma bomba explode, destruindo tudo e a garota ali dentro. A mãe entra em desespero e tenta correr para ver a filha, mas o homem a segura dizendo que a área está muito perigosa. A notícia se espalha rápido e muitas pessoas começam a acreditar que foi um ataque terrorista feito por veganos. Pouco tempo depois, a Ala divulga um vídeo na internet. Eles explicam que a sigla significa Aliança de Libertação dos Animais. A mensagem é para todos que comem carne e exploram os animais. Eles dizem que querem que o mundo ouça o sofrimento dos animais. A cena então muda para a escola, onde os alunos veem no celular as notícias do governo sobre o ataque. As autoridades dizem que os responsáveis são da Ala. Então o professor pede para guardarem os celulares e prestarem atenção nas aulas. Ele explica melhor o contexto. A Ala é o mesmo grupo que invadiu o Instituto de Pesquisa há 15 anos atrás, quando descobriram Charlie. Por muito tempo eles ficaram quietos, mas agora voltaram a agir. Preocupados, os pais de Charlie vão buscá-lo na escola muito rápido. Enquanto isso, todos na sala falam sobre ele. Depois de ouvir muita conversa, uma garota se levanta e sai da sala, mesmo durante a aula. Olhando pela janela, ela vê Charlie indo embora com o pai. Antes que saiam, o delegado aparece e pede para os dois irem à diretoria para serem interrogados. A cena então muda para a casa de Charlie. A mãe dele está muito brava porque o delegado foi à escola e tratou o filho dela como se fosse um terrorista. O pai pergunta onde Charlie está e ela responde que o colocou para descansar porque ele estava cansado. Ela fica triste já que o Charlie começou a escola há muito pouco tempo. O pai acha que talvez seja melhor tirar ele de lá. E a mãe pede que ele espere, mas o pai insiste para que ela escute. Charlie foi resgatado pela Ala e agora pessoas estão sendo atacadas na internet só por serem veganas. O filho deles então corre perigo, mas a Han tenta argumentar que Charlie não fez nada de errado e que nem veganos nem ativistas apoiam o terrorismo. Nessa hora o Charlie aparece. Eles perguntam se ele acabou ouvindo a conversa e Charlie só responde que quer continuar indo para a escola. Quando ele chega no colégio, muitos alunos perguntam por que ele ainda estuda ali e se tem ligação com o grupo de terroristas. A cena muda para os membros da Ala, que ficam surpresos ao saber que Charlie continua indo às aulas. Apesar de tudo, alguns ainda têm dificuldade em acreditar que ele é um bebê que estava dentro do chimpanzé. Alguns dizem que gostariam de ir lá abraçá-lo, mas a polícia vigiando impede qualquer aproximação. Enquanto isso, um grupo de alunos não para de chorar pela morte da garota no atentado, já que a mãe não pôde nem ouvir os últimos momentos da filha. Olhando para um lado, um dos rapazes vê o Charlie ainda almoçar normalmente. Ele se aproxima e pergunta como Charlie consegue agir como se nada tivesse acontecido, enquanto veganos estariam destruindo a cidade. Nesse momento, a Lucy aparece e diz que ele não tem o direito de tratar Charlie daquela forma. Um deles responde que tem sim, e que pode fazer perguntas a quem quiser. Eles querem saber o que Charlie pensa sobre tudo isso, já que quem o resgatou faz parte da Ala. E a Lucy pede para Charlie ignorar aqueles idiotas, e os dois vão embora. Pouco depois, Charlie volta e diz que não se importa se as pessoas comem carne ou não, desde que vivam suas vidas. Ele explica que é vegano porque quer. Sempre foi assim, não se vê motivo para mudar. Diz que todos podem continuar comendo o que quiserem. Aves, vacas, porcos, peixes e até seres humanos. O rapaz acha que ele exagerou. Charlie então pergunta por que humanos não podem matar outros humanos para comer. Vixe, canibalismo? Se o motivo foi evitar dor, então isso deveria valer para qualquer um ser que sente dor, que tenha sistema nervoso. Ele pergunta qual a razão dos seres humanos serem uma exceção. Um garoto diz que é um absurdo, porque humanos são diferentes e especiais. Então Charlie pergunta no qual sentido. Eles não conseguem responder e mandam Charlie parar de conversar, dizendo que ele é meio macaco e não vai entender. Os dois vão embora e a Lucy sugere que evite um refeitório por um tempo. Nesse momento alguém aparece e comenta o que o Charlie disse, que foi uma ótima ironia. A garota pergunta quem ele é, e ele se apresenta como Gally, um simpatizante. Mesmo assim, ele acha melhor sair dali, porque cedo ou mais tarde voltariam a discutir. Lucy leva Charlie para um lugar onde costuma matar a aula, e Charlie agradece pela ajuda, mas Lucy acredita que ele deveria sair logo da cidade. Mesmo quando as notícias sobre o atentado acabarem, uma cidade pequena dificilmente vai aceitá-lo. Ela diz que também quer ir embora um dia, pois sente nojo daquele lugar. Pergunta então se a família dele não pode se mudar.
Charlie explica com uma comparação. De longe, as formigas parecem agir todas juntas, mas de perto dá pra ver que cada uma é diferente. Umas são preguiçosas, outras são calculistas e outras fazem trocas. Mesmo tendo o mesmo DNA, cada uma age do seu jeito. Lucy comenta que eles acabaram falando de formiga do nada, e Charlie explica que saiu de casa poucas vezes na vida, e que as únicas pessoas que conhece de verdade são seu pai e sua mãe. Ele só tinha visto pessoas em livros e na internet, mas quando começou a observar os humanos de perto, percebeu o quanto eles eram fascinantes. Desde que começou na escola, Charlie viveu muitas experiências novas, e ficar só em casa ficou chato. Ouvindo isso, a garota começou a rir. De repente, ela diz que ele é incrível e pergunta se ele tem rede social, pois gostaria de adicionar ele. Depois disso, Charlie volta para casa, mas os policiais continuam seguindo cada passo dele. Um policial comenta que aquela vigilância parece exagerada, mas o outro responde que só está cumprindo ordens. Um deles fala que seus filhos sempre foram fã do Charlie. Tinham brinquedos, videogames e vários produtos dele. O superior então pergunta: faz quantos anos que você trabalha nessa cidade? Ele responde que faz 4 anos. O homem decide então contar logo, e diz que aquilo tem que ficar entre eles. Ele explica que alguns anos atrás a polícia foi encarregada de escoltar a transferência de um chimpanzé. Eram cerca de 1000 pessoas protegendo um só macaco. Ele já estava exausto com tudo isso, quando de repente o alarme tocou. Sem pensar, todos correram pelo prédio. O que ele viu parecia impossível. Um chimpanzé de apenas 5 anos mandou 7 policiais direto para o hospital. O outro policial ficou chocado. O homem continua dizendo que todos aqueles agentes acabaram saindo da corporação, incluindo o amigo próximo dele. Ele afirma que nunca vai esquecer aquela cena, que foi um verdadeiro pesadelo. O colega pergunta por que esse caso nunca foi divulgado, e o homem responde que não sabe ao certo, mas que todos aqueles policiais foram silenciados e o incidente foi abafado. Depois disso, o chimpanzé parou de aparecer na mídia para diminuir a repercussão. Ele tem certeza de que advogados muito influentes estão por trás disso. Ele diz que não sabe se Charlie tem ligação com o terrorismo ou não, mas acredita que ele nunca deveria ter existido. A cena muda para Lucy conversando com Charlie pelo celular, que já está em casa. De repente, um homem esbarra nela e pergunta se ela estuda naquela escola. Em seguida, pergunta se ela conhece o Charlie. Lucy responde que sim, mas pergunta por que ele quer saber. O homem se apresenta e diz que trabalha para um instituto. Lucy o ignora e diz para ele procurar outra pessoa, mas ele pede para ela esperar. E Lucy questiona como ele sabe o nome dela. Ele explica que o nome está escrito na bicicleta. Diz que gostaria de fazer algumas perguntas. Ele afirma que trabalha no lugar onde Charlie nasceu e que vai até lá todo ano para fazer exames. Em seguida pergunta se Charlie está bem. Lucy responde que ele está passando por uma situação terrível na escola por causa dos ativistas, mas que mesmo assim Charlie não parece se importar tanto. Sobre a pergunta anterior, ela explica que Charlie é como um morcego, alguém que a faz ver o mundo de um jeito diferente. O homem fica impressionado com a resposta e vai embora. Ao chegar em casa, Lucy comenta com Charlie sobre o homem. Ele responde que não o conhece pessoalmente, mas confirma que ele realmente trabalha no instituto e que estará lá de novo no dia seguinte. A cena então corta por Charlie em casa, quando sua mãe pergunta com quem ele estava conversando, e ele responde que era uma amiga. A mãe fica muito animada ao saber que seu filho fez uma amizade e quer saber sobre o que eles estão conversando. Em seguida, ela percebe que isso é intimidade do Charlie e decide não insistir. Mesmo assim, Charlie diz que não importa e que se ela quiser saber, pode ver a conversa. No dia seguinte, a Lucy também é levada ao laboratório, onde o chefe do lugar pergunta sobre o homem com quem ela falou. Ouvindo a descrição, ele afirma com certeza que aquela pessoa não faz parte da equipe do instituto. Depois disso, o pai de Charlie convida a Lucy para jantar em sua casa, porque a mãe de Charlie está curiosa para conhecê-la. O homem pergunta se ela gostaria de conhecer Eva, e a Lucy pergunta quem é, e Charlie responde que Eva é sua mãe biológica. Ao chegarem no local, a Lucy fica impressionada ao ver que a chimpanzé ainda está viva. E assim se finaliza mais um episódio dessa loucura.